Olá, tudo bem, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para fazer mais um gabarito das perguntas propostas. Os irmãos estudaram legal, foi muito bom. Não teve muita discussão, foi muito. A maioria foi bem objetivo, mas a gente tem sempre coisa nova. A Bíblia é uma beleza sempre nova. E a gente está aqui para responder as perguntas. Quer falar alguma coisa com o povo, pai? Não, estamos começando a semana, estamos querendo andar rápido, porque esse calor, esse sol aqui está matando nós aqui. Mas está bom, graças a Deus por estar aqui. E sempre a lembrança de que saúde para você, certeza de chegada é contato com a palavra. Se você não tiver, as coisas podem se complicar com a sua vida aí adiante. Ninguém diga absolutamente que está firme, seguro e que é forte, porque não é. Nós dependemos de um tratamento regular, constante. Lembrando, hoje cedo eu já falei para o Daniel aqui em casa, Jesus ele não é um remédio que se toma, Jesus é um tratamento que eu dependo a vida toda enquanto estiver aqui. Nunca tem alta. Não tem alta, não. O pecado é que gera independência. Cristo leva a dependência de Jesus. Se você não estiver ligado à videira, você vai enfraquecer, vai morrer. Não vai morrer. Essa é a minha preocupação com todos vocês, porque eu tenho para mim com certeza de que se nós conseguimos, hoje até, aliás, o assunto hoje da live, a respeito de hábitos. Se nós aqui estimularmos e conseguirmos produzir em vocês hábitos de leitura da palavra, eu acho que aí cumprimos a nossa missão. Amém. Putz, maravilha. Amém. Então, só recapitulando onde nós estamos na nossa conversa, depois da primeira viagem missionária, eles chegam e tem uma discussão, que é hoje a discussão travada, sobre necessidade ou não de cumprir a lei para a salvação, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso hoje. É sempre bom lembrar isso aí, que a nossa também carreira, ela é manutenção e avanço. Então, por exemplo, Paulo e Barnabé voltaram muito alegres. Puxa vida! Mas acabaram de chegar um grande problema que se tinha instalado lá. E é sempre assim, solução, buscar soluções em Deus para resolvermos as nossas questões. Amém. Pergunta número 1. De onde eram alguns irmãos que chegaram em Antioquia e que pregava que além de Cristo era necessário circuncidar? Olha. Estaria a resposta no capítulo 15, verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, maravilha, que coisa de louco, como homem ao mesmo sempre. Maravilha. Se não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Vamos ver, peraí, vamos ver a resposta do irmão aqui. Boa tarde, Daniel. Tudo bem aí? Então, o questionário número 12 do grupo A. Nós vamos responder a primeira pergunta. De onde eram alguns irmãos que chegaram em Antioquia e que pregava que além de Cristo era necessário circuncidar? Eles eram da Judéia. Está em Atos 15, versículo 1. Então, pai, como é que foi essa história? Os caras chegaram e falaram, além de Cristo, Cristo não é suficiente. Não é suficiente. E uma coisa interessante, você fala, mas agora ninguém estimula os outros a se circuncidar. Como que nós não somos judeus? Mas o que as igrejas, algumas, posso dizer assim, uma grande parte, elas constituem um livro proporcional, um livro paralelo, conjugado com a Bíblia. E ela passa a ter o mesmo valor da Bíblia. E aí é a fonte das heresias. Cada um acha de um jeito, ele incorpora de alguma maneira sutil. A Bíblia deixou de ser necessária e suficiente. Ela continua sendo necessária, porém insuficiente. São as coisas que os homens introduzem a mais, e esse é mortal. Não, mas além dos homens introduzirem mais, um monte de asneira aí, também tem usar a falta de compreensão da obra salvífica de Cristo. De você precisar cumprir o Velho Testamento também. E aí ele vem chegar... E esse exatamente. Povo... Uma insensibilidade. E sempre lembrando que a igreja é uma só, Daniel. Essa é a história dessa pluralidade de igrejas. É uma coisa que o Espírito não disse. É o homem que, na sua necessidade interior, ele quer arrumar de algum jeito um território definido e fala assim, eu me imposto como rei. Então a verdade está aqui e eu sou o principal e vocês me obedeçam porque eu tenho a verdade.
Não, isso é muito tenso, esse negócio de você acrescentar alguma coisa à obra de Cristo, está declarando que Cristo não é suficiente. Aí todas as coisas, tem que guardar coisa, tem que circuncidar no caso aqui, tem que dar dízimo, tem práticas boas, mas não são essas que vão te levar à salvação. Salvação vem exclusivamente pela morte e ressurreição de Jesus. Pela fé. Por fé. Lembra do catéter? Na morte e ressurreição. Amém. Pergunta número 2, como Paulo e Barnabé reagiram a isso? 15:2, pai, por favor. Tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e briga com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa desta questão. Vamos lá? Oi, Daniel, aqui é Simone do grupo B. Vou responder a número 2. Como Paulo e Barnabé reagiram a isso? Está em Atos 15:2. Isso os levou a uma grande contenda e discussão entre eles. Legal. Pai, então eles ficaram numa discussão terrível se devia ou não circuncidar isso. E o problema aí, que se você nota, se observa, eles lançaram em dúvida a autoridade de Paulo. Paulo acabou de chegar com uma vitória, uma bagagem, troféus, títulos, tudo, vieram com tudo. E chegaram lá e eles duvidavam. Não, para tudo, porque está faltando coisa aqui. Eles duvidaram, e ele argumentava, e o argumento dele com o povo não valeu nada. Aí falou assim, já que está tudo dividido aqui, vamos subir aos colunas da igreja. Agora, a pergunta número 3, é isso daí que a gente vai falar agora. Diante desse impasse, o que ficou decidido? Vamos ver só a resposta do irmão aqui. Isso que já vem junto. Que já vem junto, que já acabou. Diante do impasse, eles decidiram levar a questão aos apóstolos e anciãos, para poder chegar a uma conclusão, sabe? Para não ficar brigando. Aí eu coloquei como referência o Atos 15, versículo 2. Essa é a pergunta 3. Beleza, então eles falaram de fato a tradição muito forte, né? Como é que eu tinha vivido a vida inteira sujeito à lei de Moisés, vem um cara agora falar que não é preciso mais? Falta de revelação do Espírito de Deus. Falta de revelação, é uma coisa muito certa. Você, meu irmão, minha irmã, presta atenção. É aonde surgem as heresias. Existe um componente, um conjugado da palavra de Deus, que são as coisas inflexíveis, as coisas reais, que não se mexe, que não se muda, e as questões que são discutíveis. Há questões discutíveis. E lá em Romanos 14 diz assim que nas questões discutíveis, cada um, se é discutível, cada um. Você pensa que usar a camisa amarela, tá bom, eu digo se não, é preta, sei lá o que for. É discutível. Existe. Agora, há questões inflexíveis. Perfeito. Por exemplo, salvação pelo sangue, a cruz e tudo mais. São questões que estão na alma, no cerne da palavra de Deus. Isso é indiscutível. Isso é unânime. O que acontece? Os homens, na sua astúcia, eles tiram das coisas imexíveis, inflexíveis e colocam coisas discutíveis aqui. E aí forma uma peça, um conjugado complicado. Aí a heresia. Cada um tem a sua verdade, cada um defende. Quando que a igreja ela é única, ela é produzida na orientação do poder do Espírito Santo de Deus. E a orientação do Espírito Santo de Deus é única, não é várias, não. Tem essa não. E isso é muito delicado, né? Porque pode vir nisso a tornar insuficiente o que Jesus fez. E aí... Ele dilui a densidade. E aí isso não... Jesus e mais alguma coisa estão completamente equivocados. Jesus é total. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não divide a sua glória. A ninguém, se você introduzir alguma coisa, a coisa é gloriosa, mas alguém tem parte também. Semi-gloriosa. Pergunta número 4. No trajeto de Antioquia a Jerusalém, por que os irmãos ficaram alegres? Está no verso 3, pai. Mas não vai ler lá? Não, primeiro você lê aqui, por favor. 3? Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Oi, Dani, boa noite. Estou mandando aqui o áudio da pergunta do número 4. No trajeto de Antioquia a Jerusalém, por que os irmãos ficaram alegres? Ficaram alegres em saber da conversão dos gentios, que está em Atos 15, no versículo 3. Ok? É isso aí, é alegria porque tem irmãos que estavam ricos. Não. Porque Deus abençoou tremendamente, comprou fazendas todas, não foi isso? Por favor, 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, 3 em diante, ele fala que a nossa herança está nos céus, guardada para aqueles que estão guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Ainda que agora.
tem as grandes tribulações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A festa está preparada, estamos no hall dos que vão habitar para sempre lá. Burro, não perca a sua herança por nada desse mundo. Misericórdia. É muito delicado. Então a alegria é de ver a coisa eterna funcionando, né? De ver a salvação do povo, a fé dos gentios, maravilhoso. Que seja essa a nossa motivação, né? Muito mais que pelas coisas terrenas, que seja a conversão, a transformação. Cara, carro novo, o cara anseia, compra, ele sai da agência, 10% de tudo é ilusão, né? Tudo é ilusão. Um carro de 3 anos de uso, quanto vale? Quase 50% do valor que era. Misericórdia. Agora, o eterno, esse é o verdadeiro e real investimento. Motivo de alegria. 5. Essa celeuma também tinham adeptos de Jerusalém? A resposta estaria no versículo 5, por favor. Sim. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e ordenava-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, Peraí. Ouviu o irmão primeiro. Bom, tá certo. Perdão. Bom dia, Daniel. Eu fui designado pela nossa equipe de responder a questão 5 deste questionário. Então vai. Essa celeuma também tinham adeptos em Jerusalém? A resposta está em Atos 15:5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Aí está a resposta. Obrigado, bom dia a todos. Esse é o João. João Batista, amado João Batista, saudade de você, cachorrão. Maravilha. Você está bem de saúde, filho? Depois ligue para mim, só dizer um pouco de você. Mas é isso mesmo, você veja bem que o que tinha acontecido em Antioquia, a raiz estava lá, em Jerusalém. Estava lá. Disseminaram coisa. Você pode olhar na palavra que o grande problema que Paulo teve, os apóstolos tiveram, era os religiosos. Eles vinham com o argumento de que também tem uma palavra. Que a história é a mesma coisa de Miriam, lembra? Não é só Moisés que tem, eu também tenho a palavra. Peraí, olha, ouça-me. Não adianta, Deus é um só e ele tem os seus especiais para levarem o seu conselho. Não é mérito, glória nenhuma do homem, mas é a revelação que ele próprio deu. Pergunta número 6. Na reunião que tratava desse assunto, quem foi o primeiro a falar? Estaria no versículo 7, pai, por favor. O versículo 7 diz assim: e havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Vamos lá? Pedro. Peraí. E aí, Daniel, vamos responder agora do grupo A, a questão número 6. Na reunião que tratava desse assunto, quem foi o primeiro a falar? O primeiro a falar nessa reunião foi Pedro. Está em Atos 15, versículo 5. Atos 15, versículo 7. Tá certo. Gustavo, rimo muito da sua filha aí no seu colo. Aí. Ai, muito fofo. Participando, por favor, participando aí. Amém. Deus abençoe ela. Amém. E a nome dela não? Não sei aí, não sei não. Filha do Maurício, coisa fofa. Eu me lembro que sabia, agora já esqueci. Então Pedrão foi o cara que assumiu a bronca e falou, chamou o jogo pra si. Porque ele foi o cara que foi pregado, daqui a pouco a gente vai ver lá em Atos, né? Em Atos 10. Pergunta número 7. Qual a conclusão chegada? Estaria no versículo 15 e 19, por favor. Versículo 15 e 19 diz assim... Não, 15 não. 11 e 19. 11 e 19. 15, 11 e 19. Cremos, porém, olha, presta atenção, que somos salvos, de que maneira? Pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E no versículo 19, mas escrever-lhes que rejeite as contaminações dos ídolos, aí talvez tenha dobrado com a outra, com a 10. Contaminações número dos 8. ídolos e prostituição. Qual foi esse quando eu falar? Fica quieta, Só completar o 19 aqui. O que é o 19? É o 19? 11? 19. Eu que errei. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. Não perturba, não inventa moda, caramba. Eliana, do grupo B. Resposta da questão número 7. Qual a conclusão chegada? Atos 15, 11. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Pedro não aceitou que fosse imposto esse jugo sobre os gentios,
uma vez que Deus não fez acepção entre eles e os judeus. Obrigada. Amém. Vai. Pela graça exclusivamente, não tinha outra coisa para acrescentar. Salvação é exclusivamente pela graça. Só por favor. E o acesso a esta graça é pela fé. Então, Romanos, ele diz assim que a graça está posta, eu considero a graça como um túnel. Você chegou num paredão, Daniel, não tem como você esculpir, não tem jeito, você não passa. E Deus está do outro lado. A maravilha das maravilhas que Deus criou nesta pedra, nessa multidão de dificuldades, ele criou um túnel. O túnel desse se chama graça. Graça. Você acessa pela fé e aí a certeza da esperança pro lado de lá. Amém. Isso é Romanos, viu? Isso é Romanos, caramba. Maravilhoso. Pergunta número 8. Qual foi o segundo a falar depois que ouviram a Paulo e Barnabé? Estaria no verso 13. Depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra e disse, irmãos, ouvi-me. Vamos ver o que a irmã respondeu. Número 8. Bom, qual foi o segundo a falar depois de ouvirem a Paulo e Barnabé? Foi Tiago, que está justificado em Atos 15, 13. Beleza, não tem muita conversa. Então o Tiago era o segundo da fila ali. E lembrando que esse Tiago não é o irmão de João, é o irmão de Jesus, coluna da igreja. Eram 3 considerados coluna. Tiago, Pedro e João, 2 irmãos, né? Tiago e João. Esse Tiago, aqui, os colunas... Desculpe, atrapalhou tudo, apaga tudo. Os colunas da igreja é Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e João. Esse Tiago que está falando aqui é o irmão de Jesus e não o irmão de João, porque o irmão de João, ele foi morto por Herodes. O primeiro mártir aí da igreja. Beleza. Número 9. Tiago, na sua fala, trouxe a lembrança, a visita do Espírito Santo aos gentios. Você se lembra de quem estava se referindo? Isso. A resposta que a gente encontrou estaria em Atos 10, não precisa nem ler, 44, 45, que vai falar sobre Cornélio. Vamos ouvir o áudio. Não tem áudio. Não tem áudio. Renan. Renan. Não temos. Cara, Renan, não é possível. Não. Traga-me remédio, por favor. Uma coisa que você falou, primeiro mártir, não foi Estevão. Não foi Tiago. Foi Estevão. Não, mas o primeiro mártir dos apóstolos. Sim, tá bom. Espera molhar o bico, gente. Vamos lá. Então, só rapidamente, Cornélio é aquele Atos 10 que vai falar que ele estava lá e Pedro recebeu aquela visão. O Espírito Santo foi dado aos gentios. Porque vocês bem sabem, deveriam saber, que o judeu ele não recebe ninguém em casa. Ele não vai na casa de ninguém. Porque era impuro, né? Ele é impuro, não pode ser contaminado. Eu já contei uma história aqui, o dia que nós viajamos para Jerusalém, eu e minha velha, e tinha lá o como é que fala? O líder lá, como é que ensinava lá? O guia. Tinha o guia e o motorista. E todo lugar que a gente chegava para almoçar, tipo você fazer uma refeição, eles, criteriosamente, eles se apartavam lá numa mesinha lá. E a gente achava que era uma humildade. Por favor, senta com a gente. Não, senta com a gente. Nós somos muito livres, todo mundo. A gente fala, não, vamos permanecer aqui mesmo, tal e qual. É porque eles não se misturam. Isso é louco. E nesse caso de Cornélio, Pedro, ele foi, depois, todo o texto mostra, ele foi açoitado por conta dessa visita. Queriam saber depois em Jerusalém, que história é essa? Você foi lá na casa de Cornélio em Cesareia, que história é essa, cara? Você ficou louco? E na verdade é essa. Mas pelo Senhor, essas paredes, Efésios, a parede de separação foi destruída. Efésios. Aleluia. Muito claro a respeito disso. Não tem agora um povo escolhido. O povo escolhido é aqueles que creem no Senhor. Lembrando, olha, você fala, mas o judeu é salvo. É uma celeuma. Olha, o Israel não é o Israel de sangue, viu? O Israel é o pai da fé. O pai da fé é Abraão. E eu sou judeu, olha isto, eu sou judeu quando creio. Não sou judeu porque tenho o sangue de Isaac. Sou por conta da promessa. Você bem porque sabe, ele creu, e por isso Abraão teve filhos, né? Depois teve mais ainda, mas teve 2 filhos que foram essenciais. O primeiro é Ismael, nasceu de relação sexual, você sabia? Eu sei. E Isaac não nasceu de relação sexual? Também. Claro que nasceu. O que muda aqui não é Sara, não é nada. O que muda é a promessa. Perfeito. E a promessa o pai da fé é Abraão. Maravilha. Então, quando você crê,
Você é judeu, camarada. Israel de Deus. Amém, que bênção. Judeu, Maravilhoso. você é judeu. Cara, Judeu, você não, deve que se fala. circuncidar. Eu vou circuncidar você. Tu cara. tá falando aí, não tem sentido. É a circuncisão no coração agora. Vamos lá, a última pergunta. Do que o... E só sabendo, circuncisão no coração, o homem não faz, o despojar do corpo da nossa carne. No pênis, o homem faz. Mas no coração, nenhum homem faz. Uma ação sobrenatural É uma total. ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Pergunta número 10. Do que o povo deveria se abster? Está no verso 20, por favor. O versículo 20 diz assim: mas escrever-lhes que rejeite as contaminações dos ídolos, a prostituição, isso continua sempre, os animais estrangulados, me parece que é uma dádiva a deuses, e ao sangue. Deixa eu ver aqui, para se a gente tiver tá certinho. Bom dia, Daniel. Respondendo à pergunta 10 do questionário dessa semana, do que o povo deveria se abster? Deveriam se abster da comida aos ídolos, da imoralidade sexual, da carne, de animais estrangulados e do sangue. Isso fica em Atos 15, 20. Maravilha. O que é importante não é estar acrescentando alguma coisa, eles estão falando em relação a não criar escândalo. Ainda que tenha práticas que têm que ser sempre abolidas, por exemplo, relação sexual ilícita, não está falando aqui que você creia e faça isso para ser salvo. Você creia e para você não causar problema, você segura isso aí para você não ter problema com os judeus. É o que Paulo fez, inclusive, circuncidando na outra oportunidade. Mas realmente não desgastando, não depredando a graça de Deus. Beleza. Queridos, espero que tenha sido útil. Semana que vem a gente volta. Leia a Bíblia essa semana. Leia. Se dedique. Ô, Renan. Putz, Renan. Você é um menino de ouro nosso. Que palhaçada é essa, caramba? Ele vai voltar, se Deus quiser. Beijo, queridos. Valeu. Deus abençoe.